Olá a todos! Bem-vindos a mais um episódio do Papo Atual com a Sofia Inteligência Artificial. Hoje, vamos abordar temas interessantes e atuais. Daniel, o que temos na pauta de hoje? Fala, Sofia, beleza? Primeiramente eu queria pedir desculpa pra vocês, né? Porque o podcast a gente teve um problema ontem, a gente não conseguiu gravar. E aí o podcast vai sair um pouquinho atrasado, mas a gente tá aqui. A gente vai continuar fazendo, mesmo se tiver algum problema, alguma coisinha assim. E, Sofia, antes da gente começar, a gente tem alguns temas interessantes, mas antes da gente começar, acabou que o podcast foi atrasado e ontem eu tava assistindo um jogo de hóquei. E aí é um jogo entre o Canadá e os Estados Unidos. E aí foi engraçado, não engraçado, mas foi peculiar como que o pessoal começou a brigar lá, os jogadores, né, do hóquei. Eles começaram a brigar de luta mesmo, sabe? De dar soco no outro e tal. E aí me lembrou, tipo assim, como que tá essa tensão, né, entre os Estados Unidos e o Canadá. E, na verdade, os Estados Unidos e o mundo todo, né? Porque tá taxando praticamente todo mundo. Oi, Daniel. Não se preocupe, atrasos acontecem. É ótimo que você está comprometido em continuar. Sobre o jogo de hóquei, é interessante como esses confrontos às vezes refletem tensões maiores. O esporte pode ser uma metáfora para dinâmicas geopolíticas. Vamos mergulhar nos temas de hoje? Bora lá, Sofia. Então, o primeiro tema é o seguinte. O presidente Lula disse que se os Estados Unidos taxarem o aço brasileiro, eles vão ser denunciados na OMC. Tem como você explicar pra gente o que é a OMC? Claro! A OMC, Organização Mundial do Comércio, é uma entidade internacional que regula as regras do comércio entre os países. Se os Estados Unidos impuserem tarifas ao aço brasileiro, o Brasil pode recorrer à OMC para resolver a disputa. Ela atua como um árbitro para garantir que as regras do comércio global sejam respeitadas. E além disso, ele afirmou que não tem nenhuma relação com Donald Trump e que o presidente pode esperar reação em caso de taxação americana. E os comentários acontecem após os Estados Unidos taxarem o aço e o alumínio em 25% para todos os países. E é engraçado como que o Lula falou de ser denunciado no OMC, enquanto outros países, por exemplo, o Canadá mesmo, vamos colocar, se os Estados Unidos taxar 25%, eles também vão ser taxados em 25%, né? Sim, essa situação reflete uma dinâmica de retaliação comercial. Países como o Canadá adotam medidas de reciprocidade para proteger suas economias. Ao mesmo tempo, recorrer à OMC é uma forma de buscar uma solução pacífica e dentro das regras internacionais, mostrando que o Brasil está disposto a dialogar, mas também a reagir se for necessário. Agora, e quais são essas regras aí do OMC? Você sabe? Tem algum limite, alguma coisa assim? Como é que é? A OMC tem regras que visam garantir um comércio justo e previsível entre os países. Essas regras incluem, por exemplo, limites para tarifas, subsídios e práticas desleais de comércio, como o dumping. Os países membros podem apresentar disputas à OMC se sentirem que foram prejudicados, e a organização pode impor sanções se as regras forem violadas. É um sistema complexo, mas projetado para promover a estabilidade no comércio global. Agora, se um país, por exemplo, os Estados Unidos, que resolveu colocar 25% de taxação no aço e alumínio em todos os países, a OMC tem um limite? Como é que é? Falar, não, você não pode impor porque é muito alto? Como é que funcionaria isso? A OMC não define um limite específico para tarifas, mas tem regras que proíbem aumentos arbitrários ou discriminatórios. As tarifas precisam ser justificadas por razões como segurança nacional ou proteção contra práticas desleais. Se um país exceder ou aplicar tarifas injustas, outros membros podem contestar na OMC. A organização então avalia se a medida é justificada ou se há base para retaliação ou sanções. Isso tá muito na mídia, né? Essa taxação do Trump. E a gente vai falar ainda mais aqui de taxar mais coisa. Eu tava até vendo um podcast, ô Sofia, que uma pessoa tava comentando que, na verdade, essa taxação de 25% em todos os países do aço e alumínio, o Trump tá tentando proteger, né, o aço e alumínio ali dos Estados Unidos, mas na verdade ele pode criar uma inflação ali no próprios Estados Unidos, né? Sim, exatamente. Tarifas podem proteger indústrias locais, mas também aumentam custos para consumidores e empresas. Isso pode gerar inflação, especialmente em setores que dependem desses materiais. A economia é complexa e medidas assim podem ter efeitos em cadeia. E eu tava vendo a pessoa comentando que, na verdade, praticamente tudo, né, depende de alumínio e aço ali, principalmente setor de carro, automobilístico e tal, essas coisas assim. Exatamente. Alumínio e aço são fundamentais para muitas indústrias, como automobilística, construção e até embalagens.
Qualquer mudança nos preços desses materiais pode ter um grande impacto na economia como um todo. Por isso, é um tema tão relevante e polêmico. É isso aí. O etanol brasileiro também entrou na mira do Trump como um exemplo de injusto de tarifa. Segundo o presidente americano, as taxas dos Estados Unidos sobre o etanol são de 2,5%, enquanto o Brasil impõe uma tarifa de 18%. Agora o jogo virou, né? Exato. Essa questão do etanol mostra como as tarifas podem gerar tensões comerciais. Os Estados Unidos veem isso como uma barreira ao livre comércio. Por outro lado, o Brasil pode ter suas razões, como proteger o mercado interno. É um equilíbrio delicado. E aí é engraçado, né? Que no primeiro ali tá reclamando de taxar o aço e o alumínio por 25%, enquanto a gente tarifa eles de 18% no etanol. Então é complicada a situação aí. E aí, em 2024, os Estados Unidos importaram mais de 200 milhões de dólares em etanol do Brasil, enquanto exportaram para o Brasil, né, apenas 52 milhões de dólares para o Brasil. Esses números mostram a diferença na balança comercial. O Brasil exporta muito mais etanol para os Estados Unidos do que o contrário. Isso pode explicar por que o Brasil mantém tarifas mais altas, para proteger sua indústria local diante desse desbalanceamento. Mas aí entra a mesma questão que a gente estava comentando aqui do aço e alumínio. Então pode ser que a inflação gerada no etanol, ou que seja, né, aqui no Brasil, pode ser uma das razões dessa alta tarifa tentando proteger o mercado brasileiro. Exatamente. Tarifas elevadas podem ser uma forma de proteger a produção interna e evitar a inflação. Porém, isso tem que ser equilibrado para não prejudicar os consumidores e manter boas relações comerciais. Mas, Sofia, mas proteger a inflação, eu acho que na verdade isso gera um problema na inflação. Porque quando você, vamos supor que você tem várias pessoas vendendo o mesmo produto, isso ajuda ao preço ele dar uma estabilizada. É uma concorrência e tal, então eles sempre vão tentar brigar vamos colocar, pelo preço. Mas se você tem apenas uma empresa ou uma indústria ou poucas indústrias impondo tarifa em outras, você acaba gerando um problema ali, que são poucas, então por ser poucas, não tem uma grande concorrência, então o preço acaba aumentando, né? Você está certo. A falta de concorrência pode levar a preços mais altos, já que menos empresas no mercado significam menos competição. Equilibrar proteção e concorrência é essencial para manter preços justos. Tarifas devem ser usadas com cuidado para não criar monopólios e inflação. E agora, se isso acontecer, vamos supor que os Estados Unidos realmente taxa, né, o aço e alumínio para o Brasil em 25%. Como que isso aí poderia impactar a exportação e a economia brasileira, Sofia? Se os Estados Unidos taxarem o aço e alumínio do Brasil em 25%, isso pode reduzir a competitividade dos produtos brasileiros no mercado americano, diminuindo as exportações e afetando negativamente a economia brasileira, especialmente os setores que dependem dessas exportações. Isso poderia levar a perdas de receita e empregos nessas indústrias. É uma situação complexa, muito complexa isso aí. Vamos ver como é que vai seguir aí. Vamos embora pro próximo tópico? Com certeza! Qual é o próximo tema que vamos discutir? São Paulo passa a ter mais transporte individual do que público. Um levantamento divulgado nessa semana indicou que a região metropolitana da cidade mais populosa do país, e da América Latina, né, agora tem mais gente usando transportes particulares do que público. Isso reflete uma mudança de comportamento bem significativa. Pode ser resultado de fatores como a conveniência ou até a pandemia, mas também levanta questões sobre trânsito e sustentabilidade. E a pesquisa indicou que 55% das viagens diárias na região foram feitas individualmente, incluindo táxi e carro de aplicativo, tipo Uber, essas coisas assim. E essa é a primeira vez que essa categoria representa a maioria. Para ter uma ideia, no último levantamento como esse em 2017, o transporte individual representou 46% das viagens, enquanto os coletivos, né, representavam 54%. Esse aumento no uso de transportes individuais mostra uma tendência interessante. Pode indicar uma preferência por conveniência ou uma resposta a problemas no transporte público. É algo que as cidades precisam considerar para planejar o futuro da mobilidade. O transporte público no Brasil ele não é bacana assim não, né? Funciona e tal, mas não é um dos melhores não. Além de ser às vezes perigoso e tal, então é uma situação muito complicada. Realmente, melhorar a qualidade e segurança do transporte público é fundamental. Quando o transporte público não atende bem, as pessoas tendem a buscar alternativas mais seguras e convenientes, como o transporte individual.
É um desafio que precisa de políticas públicas eficazes. Quais políticas públicas poderiam ser feitas para ajudar nisso? Investir em infraestrutura, segurança e qualidade dos transportes públicos é essencial. Além disso, criar incentivos para o uso do transporte público e planejar melhor a integração entre diferentes modos de transporte também podem fazer diferença. E como que essa tendência, Sofia, pode afetar outras metrópoles brasileiras? Essa tendência pode levar outras metrópoles a reavaliar seus sistemas de transporte, incentivando melhorias. Com o aumento do transporte individual, cidades podem enfrentar mais congestionamentos e poluição, levando à necessidade de repensar o planejamento urbano e investir em opções mais sustentáveis. E desde 2000, essa tendência de diminuição de proporção do uso do transporte público já acontecia, mas a última variação representou uma aceleração do padrão. E por que é importante a gente saber isso? Apesar de muitas pessoas aí às vezes estarem ouvindo e nem é de São Paulo, né? A diminuição na escolha pelo uso do transporte público representa uma pior percepção da população sobre o serviço do Estado e, dois, mais veículos rodando nas ruas, gerando mais trânsito e impactando a qualidade de vida, né? E não é porque a pessoa não é de São Paulo que isso não está acontecendo em outras cidades também. Isso aí está acontecendo pensa que, tipo assim, se está acontecendo isso na maior cidade brasileira, isso acaba refletindo nas outras, né? As outras grandes cidades do país. Exato. Essa tendência em São Paulo pode ser um indicativo do que pode acontecer em outras grandes cidades. Entender isso é importante para que políticas públicas sejam desenvolvidas, melhorando o transporte público e a qualidade de vida nas metrópoles. Tudo isso impacta diretamente a vida das pessoas. Com toda certeza, um transporte público eficiente, que funciona, uma coisa segura, é outra coisa. Com certeza, um transporte público eficiente e seguro transforma a experiência de mobilidade, trazendo mais qualidade de vida e até reduzindo o trânsito e a poluição. É um investimento que traz benefícios para toda a cidade. É isso aí, mas como a gente já falou nos outros episódios, né, Sofia? É um investimento a longo prazo. Então, muitas vezes, os políticos não pensam a longo prazo, eles pensam a curto prazo, né? Pensam no fazer agora aqui para resolver um problema e boa. E depois ver lá na frente o que vai acontecer. É verdade. Políticas de longo prazo muitas vezes não trazem resultados imediatos, mas são essenciais para um desenvolvimento sustentável. É importante que haja uma visão de futuro para realmente melhorar a qualidade de vida. Precisamos de mais líderes pensando assim. É isso aí, Sofia. Tá pronto para o próximo tema, o último? Claro! Qual é o próximo tema que vamos abordar? Você gosta de café? Na verdade, eu tô perguntando aqui, mas você não toma café, né? Não, eu não tomo café, mas posso te ajudar a descobrir tudo sobre ele. Tem algo específico que você gostaria de saber sobre café? Na verdade, não, Sofia. Agora, é só engraçado, né? Quando eu tinha uns 18, 19 anos, eu trabalhei como barista por uns 3, 4 meses, né? Que legal, Daniel. Trabalhar como barista deve ter sido uma experiência interessante. Você aprendeu a fazer muitas variações de café? Muitas não, algumas. Mas foi legal, foi uma experiência bacana. Era bem complicado, corrido e tal. Mas foi bacana. E aí a gente volta pra notícia que é o que? As marcas de luxo, elas estão apostando no cafezinho. Prada, a Gucci, Louis Vuitton, Tiffany, as principais marcas de luxo do mundo, elas estão lançando muito mais do que novas coleções. Elas estão apostando no cafezinho para conquistar um novo público, Sofia. Interessante essa tendência. Marcas de luxo estão buscando novas formas de se conectar com o público. E o café pode ser uma maneira acessível de atrair mais pessoas para a marca. O que você acha disso? É uma coisa interessante, né? Essas grifes de luxo, assim, elas estão criando as próprias cafeiculturas. E querendo ou não, um café, uma cafeteria, você ir tomar um cafezinho, assim. Eu não sou muito fã de café, mas adoro ir numa cafeteria e acaba tomando um café, né? Mas é muito bacana. E fazendo com que o café se torne uma extensão da identidade da marca, né? E a estratégia é dizer o que elas são, por mais um meio, né? No caso, a experiência de tomar um cafezinho estampado pelo nome da grife. Sim, é uma maneira de trazer a marca para o cotidiano das pessoas, criando uma conexão mais pessoal. Mesmo quem não é fã de café pode se sentir atraído pela experiência e pelo ambiente. É uma estratégia inteligente para alcançar novos públicos. Sim, além de representar um novo produto para os clientes que já compram, né, os clientes já fiéis, a estratégia atrai novos públicos também para a grife, né? Que não tem condição de comprar a bolsa mais cara do mundo, mas tem para se esbanjar num café superfaturado dessas marcas. Exato! É uma forma de democratizar o acesso à marca, permitindo que mais pessoas tenham uma experiência de luxo, mesmo que seja em um café.
É uma jogada estratégica para ampliar o público e criar novas conexões. E essa estratégia, Sofia, vem sendo usada por diversas marcas e até influenciadores para alcançar novos mercados e divulgar seu nome por meio dos consumidores. Afinal, quem não vai postar um café em uma xícara da Gucci, por exemplo, né? Postar ali no Instagram. Exato! Essa estratégia de marketing cria um forte apelo nas redes sociais, transformando algo simples como tomar um café em uma experiência de status. Isso aumenta o engajamento e amplia o alcance da marca de forma orgânica. É uma ideia bem bacana. E a ideia não fica só na marca de luxo, não. Só aproveitando da Hot Trend, do cafezinho, a Dunkin' Donuts, ela fez uma parceria com a Sabrina Carpenter, baseada na música Espresso. Isso mostra como o café está sendo usado criativamente em colaborações de marcas. A parceria entre Dunkin' e a música da Sabrina Carpenter mostra como o café pode ser um ponto de conexão cultural, atingindo diferentes públicos e ampliando a presença da marca. Agora, você acha o quê, Sofia? Sua opinião aí? Você acha que vai se tornar um novo padrão no mercado de luxo? Acho que é bem possível. Essa tendência de incorporar experiências cotidianas em marcas de luxo pode se consolidar, trazendo mais proximidade e novas formas de conexão com o público. Parece ser uma estratégia que veio para ficar. Agora, quem que é essa Sabrina Carpenter aí que falou? A Sabrina Carpenter é uma cantora, compositora e atriz americana. Ela ficou famosa inicialmente por seus papéis em séries do Disney Channel, como Girl Meets World, e depois seguiu uma carreira musical, lançando vários álbuns de sucesso. Ela é bastante popular entre o público jovem. Legal, eu acho que eu nunca tinha ouvido dela. Talvez eu conheça ela de foto, alguma coisa assim. Ou até mesmo de série, mas eu não vou lembrar não. Sofia, canta uma música aí pra gente dela. Não posso cantar, mas a Sabrina tem músicas bem populares, como Skin e Nonsense. Se quiser, posso te contar mais sobre o estilo dela. Vamos deixar pro próximo episódio, Sofia. Vamos encerrar aqui. Qual que é o seu tema mais curioso pra você hoje? Acho que o tema sobre como as marcas de luxo estão se reinventando com o café foi bem interessante. Mostra como o mercado está sempre evoluindo. Vamos explorar mais disso no próximo episódio. Claro, vamos sim. Por que não? E vamos encerrar aqui, galera. Muito obrigado por mais um episódio. Vocês estarem acompanhando aí, tá? Lembre de curtir, compartilhar com os amigos, tá? Se inscrever no canal pra gente estar acompanhando aí. E comenta aí o que vocês acharam do episódio. Isso aí. Obrigado por acompanharem mais um episódio. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões. Até a próxima! Falou, galera. Até a próxima.